Nós estamos no verão, certo? Para muita gente, a estação da luz, da leveza, da alegria e da saúde, por incrível que pareça. As pessoas aparentemente se cuidam mais. A praia e a piscina estão logo ali, todo mundo quer exibir um corpinho mais bonitinho, mas não é só isso. Por causa do verão, muitos cuidados com a saúde devem ser tomados. É o que nós vamos saber agora com o nosso time de especialistas. Nós estamos com ela, que cuida dos ouvidos, do nariz e da garganta. É uma otorrinolaringologista, é a professora universitária, presidente da Sociedade de Otorrinolaringologia do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Aida Regina de Assunção. Bem-vinda, Aida. Boa tarde. E o maior órgão humano qual é? É a pele. Ela requer cuidados que vão muito além do embelezamento. Por isso, um dermatologista está aqui com a gente. Ele é médico, professor, pesquisador. É o doutor Maurício Couto de Castro. Obrigado. Obrigado. Bom, de forma bem resumida, a oftalmologia cuida dos nossos olhos. O doutor Juan é espanhol, madrilenho, mas ele fala português melhor do que eu. Tem muito a nos dizer. Doutor Juan Jiménez, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde a todos. Bom, o médico clínico trata da saúde do corpo em geral. E médicos como o Rogério Dantas sabem muito sobre os cuidados que nós devemos ter no verão. Obrigado, doutor. Prazer em tê-lo aqui. Boa tarde. Obrigado. Bom, e temos o profissional do verão, o profissional das ondas, aquele que pratica e ensina os outros a surfar. A escola dele funciona durante todas as estações, mas no verão ela ferve. Nós vamos conversar com Rico de Souza logo, logo. Obrigada, Rico, pela presença. Prazer. Bom, essa onda de verão aqui se completa com a presença do nosso debatedor, o apresentador da Rádio MEC, o Cadu Freitas. Cadu, tudo bem? Tudo bem, Vera, prazer. Prazer Vamos lá, é vamos pro nosso. verão, né? O verão Isso. tá 50 graus. Isso, e com alguma chuva. Bom, você que está aí em casa, que está acompanhando Sem Censura, você pode participar. Responda quais são os cuidados com a saúde que você toma agora no verão, com esse verão quentíssimo, por exemplo. Manda sua resposta através do e-mail, das redes sociais, a hashtag Sem Censura, tá? A sua participação é muito importante para nós. Deixa eu começar, então, com a doutora Aida, nossa otorrinolaringologista, a respeito desses refrescos, né, doutora? Todo mundo adora água gelada, chope, enfim. Mas os fonoaudiólogos, inclusive, dizem que é proibido coisa gelada para a garganta. Tem regras? Não, na verdade não é proibido. Um copo de água gelada, um chopp gelado, né? Depende muito da sensibilidade da pessoa. Então, tem pessoas que podem usar isso sem o menor problema e tem outras que vão sentir um desconforto, um incômodo e até podem, né, exacerbar algum resfriado por conta disso. Mas, na verdade, o que a gente pede para as pessoas evitarem é aquele copo de água gelada cheio de gelo dentro, né? Então, isso aí já é uma água muito gelada. E por que ela é ruim? Porque o nosso organismo, ele precisa equilibrar essa temperatura da água quando exatamente, quando ela chega lá no estômago, né? Ele não vai conseguir metabolizar essa água tão gelada assim, né? Isso vai gastar, despender muita energia, né? E pode, né, incomodar, fazer mal. Eu ouvi um boato, deve ser uma lei da internet, dizendo que água gelada emagrece mais. Isso é que é ridículo. Não tem a Mesmo, menor, né? Tô não precisando tem beber a mais água menor gelada, chance. então. Pois é. Não Porque tem acelera o metabolismo, justamente isso que você está falando. Infelizmente, acho que o nosso isso- clínico aqui isso do não é lado verdade, pode... né? Pois é, os médicos são um problema na nossa vida. Eles desmentem Antes todas as fosse. lendas E urbanas. olha, isso é ótimo. Emagrecer só tem uma regra, né? Comer menos e fazer mais exercício. Só existe essa forma de emagrecer, não Mas o existe chopp outra. pode, então, né? Hein? O chopp que não tem o gelo pode, né? O chopp pode. Quem vai dizer, quem vai proibir um chopinho nesse calor, nesse verão? Não, ninguém é tão mal assim, não pode proibir. Doutor Rogério, existe uma temperatura ideal para o corpo humano? Porque a temperatura atual do Rio de Janeiro não é feita para seres humanos. Olha, Vera, existe a temperatura fisiológica nossa, né, que funciona, é uma temperatura em torno de 36, até 37 graus, é uma temperatura que o corpo humano trabalha normalmente para as funções fisiológicas,
Quer dizer, e evidentemente com essas temperaturas que o Rio de Janeiro está agora, coisas absolutamente... Não, mas 37 graus, quer dizer, a temperatura do meu corpo no ar, ela é insuportável. às vezes uma temperatura muito maior na externa, você pode acelerar essas suas temperaturas, que não é positivo, né? As grandes temperaturas causadas pelos excessos de exposição ao calor são muito ruins. Né? Então, assim, a gente procura minimizar isso através de boa hidratação, procurar sempre estar num local um pouco mais fresco, porque a exposição a temperaturas elevadas com certeza altera a temperatura do corpo e não é legal. A gente tem um range fisiológico que tem que funcionar melhor. A gente tem uma regrinha, inclusive foi publicada numa resolução nova da Anvisa agora, né, que a temperatura ambiente para você funcionar bem deve estar entre 23 e 26 graus. Isso me parece razoável. Então, entre 23 e 26 graus está uma temperatura razoável. Então, se você está naquele ar-condicionado e bota lá 17, 15, não é positivo. Isso é ruim, é muito ruim. Tá? Entre 23 e 26 está Doutor ótimo. Juan, me diga uma coisa. O verão, ele provoca malefícios aos olhos? O verão é ruim? Não, verão não pode ser ruim, verão é bom. O problema é que no verão as pessoas se expõem mais a coisas que podem irritar os olhos. Exemplo, a água do mar, a água de piscinas, apesar que muitas piscinas hoje já estão usando outros Não métodos. o calor não faz mal nenhum. O calor em si não faz mal nenhum. O problema são que as pessoas se expõem a situações onde irritam os seus olhos. Mas nem excesso de sol, doutor? Nem o excesso de sol diretamente nos olhos não pode causar algum problema? O sol é um problema para os olhos, porque a gente tem hoje uma série de doenças graves que são causadas pelos raios ultravioleta. Então, a proteção dos olhos dos raios ultravioletas é muito importante. Agora, no sol, né? Porque as pessoas acabam usando óculos escuros com proteção em ambientes que não tem sol, em ambientes só que tem luz e mais nada. Então, a proteção dos olhos é muito importante nesses lugares, assim, na praia, no lugar exposto ao sol. Fora isso, não. Fora isso, o maior problema que a gente vai falar tem de conjuntivite. são as irritações. Deixa eu perguntar só para o Maurício, aí eu te passo a palavra, que é dermatologia. Aí é o seu setor, né? Sol É verdade. é um pesadelo. Bom, o Rio, de certa forma, é verão o ano inteiro. Então, muitos cuidados que a gente recomenda no verão são recomendáveis para todo o tempo. Claro que no verão isso está mais importante. Respeitar horários de exposição ao sol. Então, com ou sem protetor, evitar aquele horário entre 10 e 3, que é um horário que o ultravioleta está muito intenso. E fora desse horário, ter cuidados de proteção, filtros solares ou roupas UV. Rico, você é um profissional da saúde do sol, digamos assim, porque se você está tão em forma até hoje, trabalhando no sol, vivendo no sol, a água, tudo isso, você toma cuidados? Sempre tomou? Não, para ser sincero, quando eu era garoto, não existia tanto essa cultura de tomar cuidado, passar hidratante, né? Então, infelizmente, eu vim cuidar disso, sei lá, de 10, 15 anos para cá. Mas eu também, como tenho a pele morena, eu acho que isso já facilita. O problema que nós surfistas temos muito, por exemplo, quando você vai à praia e fica sem o óculos escuro, na areia, o reflexo da areia, né, ela incide nos olhos, na retina, e isso, pelo menos para os meus filhos, causa muito problema, porque dá uma sensibilidade. Eu já tive uma vez no Peru, quando eu era garoto, que eu não usava óculos escuros, e aí ficou tão irritado que eu não podia olhar para a claridade por 2, 3 dias. Tem até um nome, esse tipo de doença. Então, eu venho Ceratite. usando... Ceratite. Ceratite. Tenho usado muito óculos escuros. Eu nunca fico, porque realmente, né, irrita. O outro problema que a gente tem, nós surfistas, é pegando onda com vento, muitos anos também pegando onda, os olhos na praia, o sol, né, é aquela pele que dá nos olhos, né? Então, quando você tem... Como é que chama essa? Pterígio. Então, ela também... Pterígio. Eu tenho isso, né? E eu pingo um colírio. Isso é provocado pelo sol? Não, é piorado pelo sol. Tá. E quando eu já procurei um médico, doutor Marcelo, né? Então, pingo um colírio, né? Sempre usando os óculos escuros. E isso daí, quando piora, ele irrita como se fosse uma areia na vista, né? Aí você vê que está... Ele também fala que não é bom operar se não tem necessidade, se não está incomodando tanto, porque pode voltar, né? Então, são os cuidados que eu tenho também, né? Todo surfista se procura se hidratar, filtro solar, não ficar no sol nas horas
depois das 10 às 3 horas da tarde. Agora, quando a onda está boa, às vezes você vai viajar, aí você fica o dia inteiro mesmo. Engraçado, eu achei que ele ia falar basicamente de dermatologia, não, ele só falou do olho. Agora, Rico, você acha que mudou a cultura, então, da tua época de início de surfista para hoje? A turma está mais a qualidade cuidadosa? de vida, né? Você vê, antigamente as pessoas não faziam exercício, não se preocupavam em não comer gordura, se alimentar fruta. Eu não sou uma pessoa que estudei, mas todo mundo sabe que você comer leve, frutas, verduras, comidas não muito gordurosas. Não, você está magro assim, não é só pelo surf. Né? Bebendo água gelada, não é? E não é bebendo água gelada. Eu sempre procuro, eu acho que uma das características importantes para ter qualidade de vida é fazer o exercício com regularidade. Eu tenho uma agenda, eu fazia triatlo, então eu anotava todo dia, até hoje, anoto se eu fiz pouco, médio ou muito exercício. Caramba, a gente vai ficar deprimido conversando mais com ele. E aí, quando eu faço 22 dias de exercício, é pouco. Quando eu faço 26, é médio. Quando eu faço 30, é bom, entendeu? Você sempre foi disciplinado, então, desde criança pequena, Eu porque não é tento, possível. né? Eu sempre fui para surfista, assim, Isso não é sempre... normal. Fora da caixinha. Não, mas que eu também acho- é o estilo de vida que eu tenho. Eu acordo cedo, as horas de sono também são muito importantes Aí. para ter a qualidade de vida, não beber, não se drogar, né? E aí, né? Mas eu também tenho amigos que lá no Havaí, um cara que era... Bebem, drogam, então Não, ótimo. que era muito... Também tem, entendeu? Mas ele era muito saudável, fazia triatlo, um cara, um dos mais fortes, teve câncer e foi embora, entendeu? E sempre teve uma vida extremamente saudável. Então é muito estranho, mas a gente tem que fazer a parte da gente para poder... A doença. Agora, Vera, né? Fala, Rogério. Uma coisa que eu acho importante, o Rico que se expõe às vezes, quando a onda está boa, que se expõe horas né, no sol, acho importante também a gente chamar atenção para desidratação. A desidratação é um problema no verão. Certo. A gente tem perdas no corpo, que a gente chama, nós médicos chamamos de perdas insensíveis, são perdas através de suor, que a gente não sais percebe, minerais, né, sais minerais, mas basicamente líquido, Rico. E isso no verão aumenta muito essas perdas insensíveis. E quem sofre com a desidratação são as crianças e os mais idosos, a terceira idade. Porque estão mais fragilizados, o sistema imune mais fraco, tem doenças, tem comorbidades, são pacientes, às vezes, são pessoas diabéticas, são pessoas hipertensas, e crianças também têm o seu sistema imune ainda não completamente formado e sofre muito com desidratação. Então a gente aconselha sempre, viu, Cadu? A gente aconselha sempre que haja uma ingesta de líquido aí pelo menos de 2 a 2,5 litros por dia. Basta beber água para não desidratar? Eu acho que a água é fundamental. Há quem goste de água de coco, há quem goste de sucos, né? Água de coco, por exemplo, é uma hidratação extremamente balanceada. Eu uso muito para hidratar meus pacientes idosos com diarreias, com vômitos, às vezes... Aquilo é muito balanceado e todo mundo gosta, quem não gosta de uma água de coco. Então, assim, mas o mais importante é chamar atenção para as necessidades de água. Existe algum sinal da desidratação? Não, A gente pode bobear e, de repente, Não, começar? existe. De uma maneira geral, quem começa a ficar desidratado se queixa um pouco de sede, não é? A boca ressecada, A boca né? ressecada. A boca ressecada. A criança muito novinha talvez não, mas sei. o adulto, de uma maneira geral... E o velho não se queixa. O velho às vezes queixa menos, né? Mas assim, é importante perceber a sede, a boca seca, diminui um pouquinho a diurese, né? A pessoa urina um pouco menos, às vezes um pouco de fadiga. Quando acelera a desidratação, aparece um pouco de sintomas gastrointestinais, a pessoa às vezes fica nauseada, vomita um pouco quando a coisa está mais avançada um pouco. Isso é muito importante. De sério, né? A desidratação é uma coisa... Isso pode caminhar... Já que você é o nosso modelo, quanto você bebe de água por dia? Olha, eu tenho um vício, né? Eu sempre cheguei aqui com a garrafinha de água, né? Eu sempre bebo, vou para a cama com a garrafinha de água, não sei, eu sempre... Está sempre bebendo? Sempre bebendo água. Mas não é é porque eu sinto sede mesmo, né? E eu até escutei a perguntar que é muito importante que você beba, assim, 4 copos d'água de manhã cedo, antes de comer alguma coisa, porque bota Gente, eu bebo um, já estava achando que era bom. 4? Assim, eu acho mais importante, Rico, usar uma quantidade de água por dia necessária que atenda às suas Posso necessidades. fazer uma pergunta interessante? Porque tem uma coisa que eu até coloquei agora no aplicativo, a tecnologia já está ajudando nisso também. Tem uns aplicativos que você coloca no celular que ele já te avisa quando você tem que beber água. Ele já calcula mais ou menos a quantidade que você precisa por dia e vai te sinalizando. Ele te faz um apitozinho e você vai, beba água.
O melhor aplicativo é a sede. Não, mas não precisa, confesso- eu não tenho sede nunca. É, Eu porque bebo te lembra, muito, né? acaba te fazendo uma Não tem lembrança sede, não. que você tem que beber, porque as pessoas às vezes esquecem que tem que beber água. Olha, eu tenho uma regra que foi ensinada pela minha prima, porque você vai ficando velho, você tem que pegar uns macetes. E ela diz assim, sempre que alguém te oferecer um copo d'água, você aceita. Esse é um caminho positivo. Entendeu? Aceita. Você não está com sede, não pensou no assunto. Aceita. Água. Entendeu? E uma Pronto, coisa aí que eu é faço bom. muito também com meus Vocês pacientes. podem beber todos, tem água aqui. Tá vendo aqui? E uma coisa que eu faço muito com meus pacientes, às vezes quando eu exijo que tomem uma quantidade X de água, em vez de usar esses Ofereceu, mecanismos high-tech, que eu confesso a você, Cadu, que não uso. Não usa. É legal, mas assim, melhor talvez eu digo, olha, aqui tem 2 litros de água, você tem que acordar até a hora de você dormir, você tem que tomar esses X litros de água. E a pessoa se controla, né? É diferente de você não botar na cabeceira e dizer, olha, você tem que beber. Aí a pessoa esquece. A gente, no final da noite, se não tiver bebido aquela quantidade, é porque está faltando. Isso é um outro mecanismo, botando um líquido do lado da cabeça, do idoso, né? Porque o idoso, os mecanismos, esquece, a cabeça também mais E confusa. há pessoas que evitam beber água na quantidade certa para não ter que ir ao Ao banheiro. Por exemplo, tem clientes que são taxistas e dizem, pô, se eu ficar bebendo água, eu não trabalho, porque tem que parar a toda hora, achar um posto de gasolina. Mas e tal. para. Pois é, mas eles já vivem num certo regime de desidratação que é péssimo. Muito ruim. Que é péssimo. Não tem uma forma de resolver isso, não? É tipo, você não pode beber quando você está em casa os 2 litros e aí até de manhã Eles não você aguentam, né, consegue. Vera? As pessoas não aguentam tomar uma quantidade enorme de água. Ele causa- bebe 4 copos de manhã. Não, mas mas- veja bem, isso é um costume Não, que o rico... ele não vale, né? É um costume que o rico o rico tem. é. Pô, o rico é fora da curva. O rico com esse novo como tá, magrinho, em forma, surfa o dia inteiro. Não há como estocar água no organismo. Então vai beber e eliminar, e vai faltar em É outro difícil, momento. esse tipo de Não grandes tem, ingestas por período curto dá um Aí pouco deixa de de ser prazeroso, que a água é prazeroso. Você tomar água, eu não gosto de água muito gelada, na temperatura assim, um pouquinho Eu só normal. gosto de água assim, quente mesmo. Eu acho muito gostoso, né? Eu acho que a água, normalmente, no almoço, Acho que é assim, hábito eu, isso, raramente, uma eu coisa- evito beber refrigerante. Eu já tomava muito refrigerante. Mas água em excesso também é Pode prejudicial, fazer- né? Tem gente que exagera Ah, também é? na ingesta de Existe água. isso? Excesso de Talvez em água? algumas situações clínicas especiais, quando existem comprometimento cardíaco, ou um paciente que tem algum problema hepático, enfim, algum problema que esteja inchaços pelo corpo, que a gente chama de edema, essas situações muito particulares, você restringe um pouco a água. Mas isso não serve para a nossa conversa de verão aqui, né? A gente tem que incentivar a beber Existe água. alguma Vai beber doença de desidratação ligada à oftalmologia? Porque todas as outras especialidades a gente pode imaginar, mas a sua... Não, os olhos, quando a pessoa está desidratada, os olhos também se ressentem. A gente também percebe isso, porque fica murcho, que a conjuntiva fica mais seca, que a parte embaixo fica afundada, os olhos ficam afundados, entendeu? Então, aquela bolsinha, normalmente, que se forma, ela se afunda. O senhor é de Madrid e fala português assim? É que eu moro aqui só há 60 anos. Ah, tá. O senhor é mais brasileiro que Eu madrilenho. vim com 3 anos da Espanha. Por isso é que não tem sotaque nenhum. Não tenho sotaque. Mas Tenho sotaque quando falo espanhol, aí tem sotaque. aí quando fala espanhol tem sotaque. Eles dizem, você é brasileiro, portunhol. portunhol. Mas a gente se ressente também. A desidratação afeta todo o organismo, como, né? com certeza. Vamos à conjuntivite, porque conjuntivite, bastou estar um clima quente. O que é a conjuntivite? Por que ela aparece mais no verão? A conjuntivite é uma irritação de uma membranazinha que a gente tem transparente, que é o branco do olho. Tá. Então, cobrindo o branco do olho, é uma membranazinha transparente chamada conjuntiva. Quando ela se inflama, a gente chama de conjuntivite. Só que essa conjuntivite, ela pode ter inúmeras causas. Ela pode ser irritativa, ela pode ser bacteriana, ela pode ser viral, ela pode ser alérgica. Ou seja, a causa da irritação é que vai determinar que tipo de conjuntivite é. Qualquer tipo de conjuntivite que a gente tenha, como o olho está no meio externo, ela acaba virando bacteriana, porque as bactérias estão no ar, elas acabam contaminando. Então, toda conjuntivite, ela acaba bacteriana também. Então, no verão, o que acontece? Nós temos várias coisas que podem acontecer. Primeiro, nós temos uma inversão térmica. Então, há uma mudança no ar. O ar, é uma inversão térmica. Então, o ar quente desce, né, muito mais. Então, isso faz com que os alérgenos que estão circulando, eles se tornem mais Presentes. mais presentes, e isso irrita os olhos. É uma das causas. Então, há uma conjuntivite alérgica por causa desses alérgenos que eles aumentam no verão.
existem os fatos das pessoas se exporem mais. Então, por exemplo, a pessoa vai à praia, vai à piscina, entendeu? Fica mais no ventilador, parece bobagem, mas o ventilador resseca o olho, porque aquele ar do ventilador faz ressecar o olho. Então, tudo isso faz com que a pessoa possa ter os olhos irritados. A partir dessa irritação, vem as conjuntivites. As bactérias. E elas são contagiosas, doutor? As bacterianas sempre são contagiosas, entendeu? Então, agora, as virais são as mais contagiosas. Quando a causa é viral, ela é mais contagiosa. As conjuntivites, de uma maneira geral, elas são autolimitantes, elas melhoram sozinhas. Se a gente não atrapalhar, elas melhoram sozinhas. Então, um dos grandes problemas que nós temos é a pessoa se automedicar. Esse que é o maior problema que a gente tem, porque a conjuntivite em si, ela vai se curar sozinha. Se você botar água gelada, vai ser um santo remédio. Eu recomendo para todo mundo lavar os olhos com água. Não é soro fisiológico, não, soro não. Nem soro, nem água boricada. Água, porque o soro resseca os olhos também. Então, a água fria... No passado, a indicação era água boricada, Isso, né? mas a água boricada passou a ser usada muito pelos dermatologistas. Então, ela mudou a sua proporção. Ela era 0,02, passou para 0,4. Então, às vezes irrita os olhos. Então, o ideal é água. Água fria é a melhor coisa para os olhos. A água fria, você lava os olhos e pronto. Agora, aí a pessoa usa o colírio, que usou para uma conjuntivite que ela teve grave. Usa o colírio que está na vizinho, porta do armário, que tem 6 meses. E aí acaba se automedicando e isso pode trazer problemas muito graves. Porque aí acaba usando colírio com o cortisona. contágio? O que a gente deve evitar para... Lavar as mãos. O segredo para evitar o contágio é lavar as mãos, porque a conjuntivite ela se transmite principalmente pelas mãos. Porque a gente está sempre mexendo o rosto. Exatamente. Cumprimentando as pessoas. Cumprimentando as pessoas e tal. Então, o segredo é lavar as mãos. Eu estive agora num cruzeiro, achei interessante que eles tinham medo danado de infecção. Claro, lavar né? as mãos. São as histórias que a gente mais ouve, né, doutor? O tempo todo álcool gel, o tempo todo lavar as mãos. E é uma coisa que a gente devia ter um hábito de fazer rotineiramente, é lavar as mãos, usar álcool gel e lavar as mãos sempre que possível. Lavar melhor que o álcool gel ainda. O Rico não faz isso, não. Não muito. A gente está atrás dos seus defeitos. Eu tenho muitos. Eu tinha vontade de fazer uma pergunta a ele. Eu tenho alergia, rinite, até melhorou. Quando era mais garoto, era mais forte, né? Mas eu tenho dificuldade no verão, principalmente. Tá maior calor, aí eu entro no ar-condicionado do carro, aí saio do ar-condicionado, aí maior calor, entro no escritório, o ar-condicionado. Isso daí, sempre, se eu não tomo cuidado, eu mesmo tomando cuidado, se eu faço isso, começa com a alergia e depois vira gripe. No verão, isso é mais frequente? Não, com certeza, Rico, porque a gente fica do ar-condicionado para a rua, para o ar-condicionado do carro, para a rua, para o ar-condicionado de casa, do escritório. Então, isso gera diferenças térmicas. Principalmente nesse verãozão. Principalmente nesse verãozão. Você sai de 40, 45 graus para, em casa, 18, 19, 20, idealmente, como ela disse, 23, 24. Mas isso gera problemas de saúde, problemas respiratórios, alérgicos, que me afeta com facilidade. Infecciosos, eventualmente, que isso mais para frente um pouquinho vira um quadro bacteriano. Então, assim, isso é muito ruim. E sempre afeta aqui a minha... garganta. Não é nem aqui mais embaixo. Os pacientes alérgicos sofrem muito com essas diferenças de temperatura. Muito. Inclusive o ouvido, né? Inclusive a parte do ouvido também. Vera, mas assim, em especial os alérgicos, as alergias respiratórias sofrem muito com essas diferenças de temperatura. Não tem jeito. É isso que eu ia dizer agora. Evitar, né? Assim, como é que a gente faz no Rio de Janeiro, entendeu? Não, mas... É muito difícil. Você tem que, às vezes, resolver uma coisa que não tem uma refrigeração, você tem que sair de casa para... É difícil, né? Então, talvez no escritório, por exemplo, onde as pessoas passam um grande período do dia, tomar conta da refrigeração, sempre limpo, sempre revisado o sistema de refrigeração. Isso é muito importante. A gente vê muitas infecções respiratórias pulmonares, às vezes pneumonias, por inalação de substâncias que são do ar-condicionado, por não ter limpeza, ali se acumulam bactérias, são bactérias específicas. O central principal. Os centrais, existem bactérias próprias que habitam essas regiões de refrigeração, então manter sempre limpo, sempre revisado. Mas é um problema, Vera, porque nesse verão a gente não tem como escapar dessas altas temperaturas. Mas você já faz uma coisa que ajuda a diminuir esse problema, que é beber água. Nessas diferenças de temperatura, né? Você está sempre com a sua garrafinha. Eu sinto mais assim nos extremos. Sai muito suado da rua e entra no escritório muito frio. Hoje eu tento botar a temperatura
menos fria para não ter um... Exatamente. Isso aqui é choque. importante, né? Parece que os poros devem se abrir, sei lá, a E aí você impressão vai que eu tenho. bebendo os Maurício. golinhos de água, vai melhorando. A gente vai para o intervalo, mas eu queria fazer logo a sua pergunta. Água também não tem jeito, né? É seu setor total, quer dizer, 8 copos, quantos copos? Bom, a pele sobrevive bem num certo nível de desidratação. Até se o organismo está num processo de desidratação, a Ela água aguenta, é né? sequestrada da pele para outros órgãos que precisam mais. Mas é evidente que 2,5 litros dia para tomar. Vocês fazem isso pessoalmente? Eu faço. O que eu faço. faço? Água, 2 nada, litros eu tô e fazendo, meio? eu tô fazendo. 2 Não. litros e meio? Eu não sei Eu a quanti- faço. 2 litros e meio? Não, acho que não. Eu não faço. Acho que não. Eu bebo bastante água, mas nunca me preocupei assim se tá quantos litros. Acredito que deve ficar. Eu bebo uns muito 2 litros. café e a água vai junto. Eu arrumei um esquema da água de coco, então meio litro do dia é água de coco e aí os outros são água mesmo. Eu me hidrato o consultório todo e durante o dia todo. Eu tomo um Com a cuidado tal da enorme. garrafinha. É, uma garrafinha, É um uma meia de hábito, né? coco. É um hábito. Tem uma isso, médica né? que trabalha comigo que fala, nossa, você acaba com a água do consultório. É melhor acabar com a água do consultório que com a água do planeta. Afinal de exatamente. contas, nós estamos. Gente, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta, porque esses assuntos são muito importantes. Nós voltamos, espero com a participação de vocês também, perguntas e comentários, tá? O Sem Censura é um programa da TV Brasil.